Você tem a sensação de que você já tentou de tudo e nada muda? Tudo parece sempre igual. Eu já tinha tentado tudo, eu sempre apliquei muitas técnicas na minha vida, até mesmo para estudar, para poder passar para os meus pacientes. Tentei técnicas, fiz afirmações positivas, tudo que eu ia estudando, eu ia aplicando na minha vida. E eu achava muito interessante que para mim não funcionava, não funcionava. Nada funcionava e nada me tirava do lugar que eu queria sair. E eu percebia que as minhas clientes, elas tinham resultados. Eu ensinava as técnicas, elas iam avançando, avançando e fluindo muito na vida. E eu comecei a identificar, depois de um grande período, que o que mudava nisso, porque que para mim não funcionava e para elas funcionava de uma forma grandiosa. E eu fui perceber que tinha algo além, porque além do que eu ensinava como técnicas, eu cuidava dos sentimentos delas. Eu olhava para tudo aquilo que elas estavam sentindo, eu entendia junto com elas muitas experiências, muitas situações que tinham vivido, e nós conseguíamos transformar aquilo, tirar aquilo de um trauma para um combustível que fizesse com que elas se impulsionassem muito para frente. Então, com elas funcionava e comigo não. Eu estava olhando junto com essas clientes o que estava por baixo. Qual era a forma de pensar? Qual era a forma de se colocar e de se posicionar no mundo? E olhando para isso, para esses resultados muito positivos que elas me traziam. E para minha estagnação, caiu a ficha para mim de que não estava, a resposta não estava naquilo que eu fazia, estava naquilo que eu sentia. Eu podia fazer inúmeras técnicas. As técnicas são valiosas, mas quando você consegue sentir de forma diferente. Então me fala, você já passou por isso ou ainda passa por isso? Você deseja prosperidade, mas você olha ao seu entorno e só vê escassez e sente a escassez. Você deseja um relacionamento saudável, um relacionamento que seja de parceria e você olha para o seu entorno e começa a prestar atenção nos relacionamentos falidos que você teve ou nas situações de desgosto no relacionamento que você está tendo nesse momento. Você quer muito ter prosperidade, você quer muito ter paz, mas você só sente aquele desconforto da angústia de que nada está funcionando. Você vive num estado de preocupação. Você já olhou para a palavra preocupação? É preocupação. Aqueles sentimentos que você tem, eles preocupam o lugar de uma coisa que você poderia estar criando muito mais para você, daquilo que você gosta, daquilo que você deseja, daquilo que você almeja. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, mas como construir uma nova realidade se eu estou presa a uma realidade que é essa que eu vivo nesse momento, é essa que eu consigo enxergar e é essa que vem há muito tempo e não muda. O que eu faço? Então, vamos começar a entender e desmistificar algumas coisas para que você realmente consiga começar a dar o impulso de mudança e de virada que você deseja há tanto tempo. Primeira coisa que é muito repetida, e a gente vê em vídeos, a gente vê em livros, pensar positivo. Pensar positivo, ele pode te ajudar no aspecto de você conseguir ir modificando o teor do seu pensamento. Mas existe uma diferença gritante, gigantesca entre pensar e falar algo positivo e sentir algo positivo. O que vai te movimentar e o que vai começar a criar na sua vida é o sentir. Então, falar e pensar positivo ajuda no sentido de você ir dominando o seu mental, de você ir prestando atenção em coisas boas, em você ir praticando gratidão, em você
conseguir olhar para o que está sentindo de forma negativa e transformar em algo positivo. Isso vai te ajudando a modificar o seu padrão mental, para você chegar no ponto de sentir. E o sentir, que é extremamente magnético, é o que vai te ajudar a criar o novo. Imagina ali você repetindo, eu sou abundante, eu sou abundante, eu sou abundante. E o seu sentimento grita, nossa, eu não tenho dinheiro, eu preciso pagar uma conta. Aquela angústia, aquele peso que eu conheço muito bem. O que você acredita que vai realmente criar? Eu gosto muito de trazer os ensinamentos de Jesus. E dentre eles, acho que um que se encaixa muito positivamente nisso que eu estou te falando, para você entender de uma outra forma, é o trecho que diz: a boca fala do que está cheio o coração, que está em Mateus 12:34. Jesus, ele já trouxe tanta riqueza de ensinamento que nós talvez começamos a entender mais profundamente agora, que é verdadeiramente um manancial de dicas, de conselho, de formas de agir, para que a gente possa aplicar na nossa vida, na nossa existência e modificar. Jesus, ele foi um homem. Jesus, ele veio na forma humana realmente para poder transcender da forma que ele fez, fazer todas as grandiosidades que ele fez. O reino de Deus está dentro de vós. A nossa centelha divina, a nossa consciência está dentro de nós. A gente não precisa olhar para fora, a gente olha para dentro e começa a exercitar o ouvir o que essa centelha tem a dizer, a ouvir as dicas, os conselhos que essa tua consciência que excede o mental, essa tua consciência que é a sua centelha, a verdadeira consciência que está conectada ao todo, tem a te dizer. Para isso, você precisa praticar silenciar um pouco o ego. Entender que o ego te protege, o ego ele está ali gritando, alarmando constantemente no estado de sobrevivência, e nós ficamos assim porque a gente ouve muito o ego, a gente não aprendeu e não praticou ouvir a centelha divina que está dentro de nós. Então, como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Comece a pensar sobre isso. Ele não deixou essas falas em vão, ele deixou para que possamos entender que a riqueza e que a verdadeira mágica habita dentro de cada um de nós. Basta entendermos isso e reconhecermos isso. Então eu olhei para mim e vi que eu carregava tantos medos, tantas inseguranças, tantos traumas e crenças que me faziam entender e enxergar a vida de acordo com essas lentes mentais. Imagina um trauma seu como uma lente que ela amplia. Você enxerga ampliadamente uma situação que se assemelha a um trauma. Quando algo que nós vivenciamos no dia a dia nos lembra, mesmo que seja um pouquinho só, situações traumáticas que nós vivemos, as crenças que nós temos, a nossa lente de acesso, ela se amplia. E aí nós enxergamos tudo aumentado com essa lente. Exatamente para nos proteger de vivenciar aquele perigo. Só que para essa proteção, essa sensação, esses sentimentos, eles são ampliados. E aí nós continuamos fazendo mais do mesmo, vivenciando dores e vivenciando padrões como se fossem nesse exato momento. Então nós ficamos rodando em círculos. Nós não partimos para o novo, porque a nossa lente não está focando no novo, não está focando nas possibilidades e probabilidades que estão disponíveis para mim. Se eu estou focando naquilo que pode trazer dor, pode me machucar, pode me destruir. Entendeu como funciona? Fica mais fácil quando a gente entende. A realidade que eu via reforçava o que eu sentia, e o que eu sentia influenciava as minhas escolhas. Eu escolhia e eu continuava inconscientemente buscando me proteger daquelas situações. Enquanto isso, eu estava repetindo as mesmas situações.
Aqui eu quero colocar mais um versículo que eu acho que cabe perfeitamente. Segundo sua fé te seja feito. Mateus 9:29. Então aqui vale entender que o que é a fé? A fé não é aquilo que nós acreditamos com todas as nossas forças. A fé não é aquilo que a gente sente que vai acontecer. Então, quando nós sentimos e temos medo constante do pior, de que algo ruim vai acontecer, de que não vai dar certo, de que a gente está falhando, a gente está tendo fé. É uma fé, é um sentimento incondicional de que aquilo é uma verdade. Portanto, se a gente foca a nossa fé e o nosso sentimento, aquilo que acreditamos no que pode dar certo, eu vou conseguir, porque tudo é possível aos olhos daquele que crê, a gente vai conseguir. É só você mudar o enfoque. É só você percebeu a preocupação, percebeu a dor, percebeu a sensação de que, ai meu Deus, tudo vai acontecer de pior. Você lembra, não, eu estou sentindo isso porque é um modo de defesa do meu organismo, mas eu escolho acreditar que tudo vai dar certo porque eu posso. E aí, com tudo isso acontecendo dentro de mim, e eu prestando atenção, e eu fazendo as minhas análises, e eu fazendo os meus testes, e eu continuando na busca incessante de fazer diferente, eu, eu identifiquei e eu realmente comprovei. O que vale não é o nosso estado mental. O que realmente modifica a nossa vida é o nosso sentimento, é o nosso estado interno, é aquilo que nós acreditamos profundamente dentro da gente. Então, imagina uma pessoa que quer muito mudar sua situação financeira, quer muito prosperar, deseja muito mudar essa realidade que está vivendo, e aí as oportunidades chegam. Muitas vezes as pessoas nem percebem que as oportunidades estão chegando, mas às vezes que percebe, não aceita, se contrai, se retrai, sente medo, procrastina, não ousa. Por quê? Porque o que está ativo dentro dela e o que está dominando ela naquele momento é o medo. É um medo de que vai dar errado. Porque está tão condicionada a tudo estar sempre daquele jeito e o pensamento e o sentimento estarem mostrando tudo que está dando errado, que aquela oportunidade chega e a pessoa recusa. Então, a gente tentar fazer diferente, fazendo a mesma coisa, é a mesma coisa que pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Não vai andar, o carro não vai andar. Né? Então a gente tem que entender isso, olhar para isso e prestar atenção a nós, não é no externo, nós temos a tendência de olhar fora. Nós olhamos o dinheiro que não vem, nós olhamos que está dando errado tal coisa, a gente olha que aquela pessoa não fez determinada coisa que tínhamos expectativa, a gente está sempre olhando para fora, mas na verdade é dentro. Você precisa olhar para você. Você vai modificar a sua vida quando você entender tudo isso e você começar a praticar. Então, o meu convite hoje é para que você entenda o que esse vídeo está trazendo para você, você pratique, você perceba que as mudanças que você deseja estão ao alcance do seu coração. Pense positivo, sim, faça práticas, use ferramentas, mas o primordial é você ir olhando para você, acolhendo os seus sentimentos e transformando o seu sentir. Mesmo que tá tudo destruído, tá tudo caindo na sua cabeça, como eu falei e eu mostrei num vídeo que eu falo que a minha casa estava desabando literalmente junto comigo. Mesmo que tudo isso está acontecendo, você escolha do fundo do seu coração, olhar para tudo isso e entender como uma dádiva. O que essa situação está me mostrando para que eu realmente agora passe para um outro nível da minha vida? Tudo é uma dádiva. Os seus aprendizados, as suas vivências, por mais caóticas, por mais doloridas que tenham sido, são dádivas. E você olhando para elas e entendendo, eu passei por isso ficou para trás, não faz mais parte da minha vida agora, a não ser o ensinamento, a não ser o crescimento que eu tive com isso, você começa a se desvencilhar
dessa areia movediça, você começa a se soltar dessas amarras e você avança em busca daquilo que você tanto almeja. A vida é para isso, é para você passar as suas fases, passar de fases, exatamente como no videogame. Concluiu aquela fase que foi muito difícil, passa para a próxima. Quando a gente no videogame passa para a próxima fase, a fase antiga ela se fechou, ela não volta mais. Ela não aparece mais para a gente passar por ela de novo. Ela simplesmente se fechou. Faça isso agora. Olhe para os seus capítulos que ainda estão se repetindo. Entenda qual a ligação dele com os seus capítulos passados. Absorva o aprendizado e vire a página e se abra para o novo capítulo. Sinta essa coisa gostosa da vida que está por vir. E você vai ver que vai acontecer mágicas na sua vida. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um likezinho e deixa aqui embaixo seu comentário o que você sentiu, se isso de alguma forma, te abriu alguma consciência, te expandiu um pouquinho e te deu a certeza de que sim, você pode conseguir aquilo que você deseja. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo.